Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou fazer aqui uma seleção de 5 filmes para quem quer começar a conhecer a obra do genial Alfred Hitchcock. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E galera, queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site. Acho que vocês vão adorar. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Textos inéditos, cursos, debates, workshops, acesso ao acervo completo do site. Conheça lá. Galera, é o seguinte, um dos maiores nomes da história do cinema é o britânico Alfred Hitchcock. Né? Os filmes que esse cara fez, a maneira como ele fez, a longevidade da carreira dele, ele tem tantos clássicos, né? Uma coisa assim, a carreira do Hitchcock é absolutamente impressionante. E ele tem tantos filmes, e tantos filmes diferentes, feitos em fases diferentes, que quem é mais novo e quer conhecer a carreira do Hitchcock, muitas vezes não sabe muito por onde começar, né? Pô, por onde que eu devo... Se eu quero conhecer a carreira desse cara, ninguém é obrigado a nascer conhecendo a carreira de ninguém, né? Por mais famoso que seja o Hitchcock. Se você é um cinéfilo, uma cinéfila jovem, e você quer começar a explorar os filmes desse cara, eu vou indicar aqui 5 filmes dele. São, são, são filmes de épocas diferentes, né, da carreira dele, mas que são filmes muito importantes que eu acho que vocês poderiam usar como uma introdução muito legal à carreira do Hitchcock. Tá? Eu vou na ordem cronológica, tá, gente? Porque o Hitchcock, ele tem como eu falei, uma das carreiras mais longas do cinema. Ele fez filmes desde os anos 20, com cinema mudo ainda, na Inglaterra. Depois, no início dos anos 40, na virada dos 30 para os 40, ele vai para os Estados Unidos, onde ele faz a maioria dos grandes clássicos dele. Mas ele filma dos anos 20 aos anos 70. Né? Quer dizer, a carreira do Hitchcock é uma coisa absolutamente, sabe, pega grande parte ali da história do cinema, né? Um cara que, como eu falei, começou no cinema mudo preto e branco, depois ele faz a transição para o cinema sonoro, depois para o cinema colorido. Todas as inovações tecnológicas do cinema foram exploradas pelo Hitchcock até os anos 70, né? Quando ele morre ali no iníciozinho dos anos 80, mas ele filma, como eu falei, até os anos 70, ou seja, eu acho que talvez na história do cinema só o John Ford tenha tido uma carreira tão longa, né, quanto a do Hitchcock. O John Ford também começou no cinema mudo e fez filmes até a segunda metade dos anos 70, do século 20. Então é incrível ali a longevidade desses dois caras. Então eu vou indicar, se você quer conhecer o Hitchcock da fase muda, eu vou indicar um filme que eu adoro, que chama The Lodger. É um filme ainda da fase inglesa, muda, do Hitchcock, né? No Brasil se chamou O Inquilino Sinistro, né? E é um filme que já prenuncia ali os gêneros prediletos do Hitchcock, né? Suspense, policial e tal. É um filme muito legal, tecnicamente impecável e, e é um filme, como eu falei, dessa fase muda do Hitchcock. Então você vê esse filme, que é de 1927, e você já consegue ter uma ideia da genialidade técnica do Hitchcock, a destreza dele com a câmera. Lembrando que eram câmeras super pesadas, né? A câmera quase não se movimentava, o filme era mudo, ou seja, você tem que levar tudo isso em consideração, mas é um filme, o The Lodger, que já mostra toda essa qualidade técnica do Hitchcock que ele viria a desenvolver depois com som, com câmeras mais leves, né, com uma facilidade maior de filmagem. Tá? Como eu disse, o Hitchcock começa a carreira na Inglaterra, ele é inglês, né? E ele, na virada dos 30 para os 40, ele vai para os Estados Unidos, onde ele realmente estoura mundialmente. O primeiro filme americano dele é uma obra-prima chamada Rebecca, né, que eu acho que vocês têm que ver. No Brasil chamou Rebecca, a Mulher Inesquecível. Sempre tinha um subtítulo, né, nos filmes brasileiros. Né? É um filme absolutamente genial em que o Hitchcock mistura, numa história meio criminal, ele mistura elementos de terror psicológico, de suspense. É um filme lindamente fotografado, um filme maravilhoso.
e eu acho que é um ponto de partida maravilhoso para a gente começar a entender os anos 40 do Hitchcock, né? O que ele fez, essa virada dele da fase inglesa para a fase americana. Eu recomendo demais que vocês vejam Rebecca, 1940. Continuando na década de 40, eu preciso indicar um filme que é uma obra-prima de técnica e de narrativa cinematográfica, que é Rope, em português chamou Festim Diabólico. Festim Diabólico é um filme inteiramente rodado dentro de um único ambiente, né, uma sala de uma casa, onde está rolando uma festa e onde são dois amigos matam uma pessoa, matam um cara e escondem o corpo dele dentro de um baú. Né? Eu não estou dando spoiler porque isso aí é a premissa do filme. E aí eles fazem uma festa e chamam várias pessoas para essa festa, e o filme inteiro se desenvolve dentro dessa festa com o corpo do assassinado ali num baú, no meio de todo mundo, sem que os convidados obviamente saibam disso. E é um filme, como eu disse, filmado todo num ambiente só e sem cortes, galera. É um filme. Nessa época as câmeras tinham chassis, né? Eles tinham capacidade de, se não me engano, guardar 10 minutos de negativo. Então o Hitchcock, ele narra o filme inteiro, ele conta o filme inteiro, filma tudo sem cortes, né? Em planos sequências de 10 minutos. E ele corta sempre nas costas de algum personagem ou do lado do baú. É uma coisa assim, quando você vê o filme, você percebe às vezes o corte do Hitchcock, mas se você não atenta, se você não sabe que ele cortou esse filme, o filme parece uma longa sequência de 80, 90 minutos. É absolutamente brilhante, filme incrível. É um filme que você poderia pensar assim, ele fez esse filme para mostrar o virtuosismo técnico dele. Também, mas em nenhum momento esse virtuosismo técnico atrapalha a narrativa. Muito pelo contrário, a gente fica assim sem fôlego vendo esse filme, de tão emocionante que é. Ou seja, um cara em 1948 fazer um filme sem cortes, passado num único ambiente, é uma coisa realmente genial. Se você curte cinema, você gosta da arte de fazer filmes, é um filme que você tem que assistir. Festim Diabólico, Rope, do Alfred Hitchcock, lançado em 1948. Do Festim Diabólico, 1948, a gente vai pular 10 anos e a gente vai falar de outra obra-prima do Hitchcock, que é Um Corpo que Cai, Vertigo. Esse filme também, galera, assim, a parte técnica, a parte narrativa, a maneira como o Hitchcock filma, a história. É uma história sobre o James Stewart, faz um investigador particular que eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas ele desenvolve, por causa de um evento trágico que ele presenciou, ele desenvolve um medo de altura gigante. Então isso vai culminar numa cena climática em que esse medo de altura, ele tem que confrontar esse medo de altura dele. É um filme meio de mistura de novo a coisa do crime, a coisa da... Tem uma pegada de terror psicológico, de suspense psicológico. É um filme inacreditável, brilhantemente filmado, brilhantemente atuado. É um filme dos mais bonitos e dos mais imitados do Hitchcock. Então, se você gosta de cinema e você quer explorar e conhecer melhor a obra de Alfred Hitchcock, você tem que ver esse filme, Um Corpo que Cai, Vertigo, 1958. E o quinto filme da minha lista, galera, é o seguinte, o Hitchcock tem tanto filme bom. Eu fiz uma listinha aqui dos filmes que eu deixei de fora dessa lista. Vamos lá. Suspeita, Interlúdio, Disque M para Matar, O Homem que Sabia Demais, Intriga Internacional, Os Pássaros e Frenesi. Ou seja, os filmes que eu deixei de fora dessa lista dos 5 filmes fundamentais do Hitchcock, qualquer outro diretor na história do cinema que tivesse feito qualquer um desses filmes estaria muito feliz, né? E esses filmes ficaram de fora dessa lista para a gente ter uma ideia da genialidade e do ecletismo, né? Da quantidade de filmes bons que esse cara fez, né? Mas eu não posso fazer uma lista de 5 filmes fundamentais do Hitchcock sem falar de Psicose. Psicose 1960 é um filme muito diferente do que ele vinha fazendo. Então, o Hitchcock era possivelmente, acho que certamente, o cineasta mais famoso do mundo nos anos 50 e 60, tanto que o nome dele vinha antes do nome do filme, né? Era Alfred Hitchcock's Psycho, Alfred Hitchcock's North by Northwest, quer dizer, a assinatura dele já bastava para vender o filme.
Em 1960, ele faz o Psicose, que é um filme muito diferente do que ele vinha fazendo. Ele vinha fazendo grandes produções, filmes com orçamentos maiores e tal. E o Psicose é um filme muito barato, né, feito basicamente num esquema meio de televisão, né, com câmeras mais leves e tal, e é um filme clássico de suspense e, por que não, terror, né, imitado até hoje. Um filme que tem algumas das cenas mais emblemáticas da carreira do Hitchcock, seja um assassinato num chuveiro, seja um carro caindo num poço de lama, seja um assassinato numa escada. Assim, as cenas do Psicose são estudadas até hoje em escolas de cinema por causa da sua edição, por causa da sua montagem. É um filme incrível que você tem que assistir. Depois de Psicose, o Hitchcock faria outros filmes brilhantes, né? A gente tem Os Pássaros. Eu amo Frenesi, por exemplo, é um filme já da fase final dele que é sensacional, mas eu acho que Psicose é o a última obra-prima dele, né? O último filme que você tem que assistir para conhecer mais da obra do Hitchcock. Então vamos lá em ordem cronológica, tá? The Lodger, O Inquilino Sinistro, 1927, Rebecca, a Mulher Inesquecível, 1940, Festim Diabólico, Rope, 1948, Um Corpo que Cai, Vertigo, 1958 e de 1960, Psicose. Eu vou botar na descrição o link de onde você pode assistir esses filmes. E galera, pesquise Hitchcock. Depois de ver esses 5, você não conhece a obra dele, pesquise os outros, vá atrás, leia. Tem um livro muito legal, Hitchcock Truffaut, que é um livro de entrevistas do o Hitchcock sendo entrevistado pelo François Truffaut, um grande cineasta francês. Esse filme tem aí nos sebos, esse livro tem nos sebos, vocês conseguem achar. Uma aula de cinema. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você tem direito a 20 textos inéditos por mês, textos que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates e workshops exclusivos para assinantes, e você tem acesso ao acervo completo do site, com quase 700 textos que eu escrevi nos últimos 4 anos e mais de 75 cursos, desde história do cinema, como fazer documentários, história do punk, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.